Jornal de Itajubá é um oferecimento de Auto Motoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Olá, web espectadores! Hoje é dia 27 de abril de 2017, hoje é quinta-feira. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, essa TV que é de alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Polícia Civil faz operação contra o tráfico de drogas e outros crimes em Itajubá e Maria da Fé. Gigante multinacional na produção de painéis solares confirma interesse em Itajubá. E um dia após decisão do Supremo Tribunal Federal, mandado de prisão não sai e o goleiro Bruno segue em liberdade. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá e também ao vivo pelo nosso canal no Facebook. E 15 mandados de prisão e outros 30 de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira em Itajubá e Maria da Fé. Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são suspeitos de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e ataque a ônibus. Ao todo, 14 pessoas foram detidas e 13 delas foram levadas para o presídio de Itajubá e uma para a delegacia da cidade. A operação foi batizada de Dinamis, que em grego significa junção de forças. O delegado regional Denirval Campos da Cruz informou que 80 policiais integrantes de equipes de Itajubá, Pouso Alegre e São Lourenço participaram da operação. Ainda segundo o delegado regional, várias pessoas agiam no tráfico de drogas, mas não formavam uma quadrilha. E o prefeito de Itajubá trabalha para aumentar a geração de emprego e renda no município e uma das ações é a negociação para a instalação de novas empresas na cidade. Isso inclui investir em qualidade de vida, infraestrutura, saúde, questões ambientais e outros, de forma a garantir que nossa cidade seja sempre atrativa aos olhos dos grandes investidores internacionais. Em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, e a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, a empresa americana Siva Power, que fabrica painéis fotovoltaicos, que são dispositivos utilizados para a geração de energia elétrica a partir da luz solar, confirma que seu interesse em instalar em Itajubá num projeto de 200 milhões de dólares. Na manhã da última segunda-feira, dia 24 de abril, os representantes da Siva Power, Dr. Marcos Beck, diretor de tecnologia da empresa, e Jaime Oliveira, da Siva Brasil, estiveram em reunião com o prefeito Rodrigo Reira no Centro Administrativo Municipal para tratar de detalhes da implantação da empresa no município. A Siva Power, quando construída em Itajubá, possuirá 4 linhas de produção e a primeira delas deverá começar a operar em 2019. Ao todo, com as 4 linhas de produção em atividade, serão geradas aproximadamente 800 novos empregos diretos no município. A empresa será construída no Distrito Industrial 4, entre Itajubá e Piranguinho. E assistam a seguir, um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal, mandado de prisão não sai e o goleiro Bruno segue em liberdade. E casos de virose aumentam em 20% com a variação nas temperaturas em Poços de Caldas. Após o intervalo comercial, estaremos de volta com o Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Com certeza. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell, com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir.
Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. E o goleiro Bruno Fernandes segue em liberdade. O mandado de prisão necessário para que o goleiro volte para a cadeia ainda não foi expedido pela Justiça. Até às 18 horas desta quarta-feira, quando foram encerrados os trabalhos no Fórum de Varginha, o documento ainda não havia sido expedido. Durante o dia, o advogado do jogador Lúcio Adolfo e o diretor do Boa Esportes, Hildo Moraes, estiveram por 2 vezes no fórum da cidade para saber se o mandado de prisão já havia sido expedido. O goleiro não esteve no local. Segundo o advogado do jogador, Bruno quer se apresentar espontaneamente e mostrar que está disponível para a justiça. Mais cedo, o advogado disse que o jogador não precisaria ser cassado, já que tem o interesse em se entregar espontaneamente. Segundo o juiz Wilson Hoffman, da primeira vara criminal, a polícia será acionada para prender o jogador assim que o mandado for expedido. Ainda conforme o juiz, não é comum um mandado de prisão demorar tanto tempo para sair. Conforme informações apuradas pelo G1, assim que for preso, o goleiro deverá ser levado para o presídio de Varginha. A unidade prisional tem capacidade para 90 detentos, mas hoje abriga 270. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais divergem sobre as informações sobre o mandado de prisão de Bruno. Segundo a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, o tribunal já enviou todos os ofícios necessários para a comarca de Contagem, de onde deverá ser expedido o mandado de prisão. Já o Tribunal de Justiça de Minas, que responde pelo Tribunal do Júri, diz que nenhuma comunicação foi passada pelo Supremo Tribunal Federal. O goleiro se apresentou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira, mas foi liberado pelo delegado regional de Varginha, Roberto Alves Barbosa, pois o mandado de prisão ainda não havia sido expedido. O goleiro assinou uma certidão se comprometendo a se apresentar à Justiça. Bruno foi preso em 2010 e condenado em 2013 pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Desde março deste ano, Bruno defende o Boa Esporte de Varginha, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. A equipe de Varginha não comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o número de casos de viroses em Poços de Caldas aumentou 20% nos últimos dias na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a variação nas temperaturas é um dos fatores que influenciam a elevação da doença. Com a mudança do clima, hospitais e unidade de pronto atendimento já se preparam para um movimento intenso de pessoas que se queixam de dor de barriga, enjoo, dor no corpo e indisposição. Queixas comuns nesta época do ano de crianças, idosos e também adultos. O diagnóstico geralmente é o mesmo, virose. A infectologista também chama a atenção para os cuidados que devem ser tomados em casa, medidas que podem evitar que a virose passe para outras pessoas da família. Ainda segundo a médica infectologista, é importante que a pessoa com virose não tome remédios para cortar o processo de desintoxicação. Isso porque o vírus que está no intestino precisa ser eliminado. Ela diz ainda que é importante uma boa hidratação, principalmente nas crianças e idosos, que se desidratam muito rápido. E assistam a seguir: presidente do Senado desmaia e é internado com suspeita de AVC. E a Câmara rejeita destaque e fim de contribuição sindical é mantido. Após o intervalo comercial, estaremos de volta com o Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. O seu carro está com defeito? Leve imediatamente para a oficina e autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas.
Oficina e Autopeças BJ, fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623-1400. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, desmaiou na madrugada desta quinta-feira em Brasília. Ele foi atendido na clínica da Hair, em Brasília, com suspeita de AVC. O senador foi transferido para o Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, onde exames descartaram a hipótese. O político está internado na UTI, onde será reavaliado ao longo do dia. Em boletim médico, o hospital afirma que Eunício está bem. Em fevereiro, logo após tomar posse como presidente do Senado, o PMDBista passou por uma cirurgia de retirada de vesícula. E o plenário da Câmara rejeitou o destaque proposto pelo Solidariedade, que manteria a contribuição sindical obrigatória. A proposta foi rejeitada por 259 deputados no plenário e apoiada por minoria de 159 parlamentares. Com a conclusão da votação dos destaques, foi encerrada a tramitação da reforma trabalhista na Câmara e o texto passará para o Senado. Deputados rejeitaram pouco depois das 2 horas da madrugada uma emenda ao texto base da reforma trabalhista, liderada pelo deputado Paulinho da Força, que previa manutenção da contribuição sindical obrigatória, mas com valor decrescente até 35% de um dia de trabalho em 6 anos. Atualmente, trabalhadores pagam obrigatoriamente o equivalente a um dia de trabalho aos sindicatos. Com a derrubada, foi mantido o trecho da reforma trabalhista que prevê que o fim do imposto sindical e o pagamento da contribuição só será feito quando o trabalhador der autorização prévia. Derrotado, o deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, condenou antes da votação a radicalização da proposta e propôs uma alternativa ao texto do relator Rogério Marinho. Precisamos fazer uma transição civilizada, assim ele disse. Com a decisão sobre o destaque do SD, a Câmara concluiu a votação dos deputados ao texto da reforma trabalhista. Ao todo, 10 propostas foram rejeitadas, 4 foram retiradas da pauta e uma emenda foi aprovada a que restringe a penhora e a responsabilidade dos dirigentes de partidos políticos em caso de ação trabalhista. E agora vamos conferir os dados da economia de hoje. O dólar entrou esta manhã com queda de 0,32% e foi cotado a R$ 3,16, enquanto que o euro também entrou com queda de 0,2% e foi cotado a R$ 3,45. Vamos conferir também a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam com mínima de 14 graus e a máxima é 23 graus. Neste momento, aqui em Itajubá, está fazendo 22 graus e a umidade relativa do ar está 92%. E este foi o Jornal de Itajubá, que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubá. Agora nós estamos ao vivo pelo Facebook, no nosso canal, né? E também temos mais novidades, que é o TV Itajubá Play. Você pode acessar aqui no cantinho da tela, né? Se você clicar aqui, você acessará o nosso canal, né, TV Itajubá Play, onde você poderá assistir toda a nossa produção, que foi produzida até hoje. Se você perdeu uma parte desse jornal, acesse aqui o TV Itajubá Play. Se você perdeu o programa da semana passada, acesse o Itajubá Play. Então, toda a nossa programação está
permanente na TV Itajubá. Isso eu venho sempre falando, né? Nós já fazemos isso desde a fundação da TV Itajubá, que foi em 2009, né? Nós chamávamos este recurso de máquina do tempo. Agora hoje, como está na moda falar que é Play, então nós vamos mudar o nome. Nós estamos mudando o nome para TV Itajubá Play. Então, esse recurso nós já inventamos há 7 anos atrás. E continue conosco, web espectadores, e a gente agradece muito a sua audiência, né? Porque é graças a você que nós somos isso e muito mais do que isso. Então, muito obrigado pela audiência e até amanhã. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Auto Motoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação.